Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Eu sou o professor Aldir e nesse vídeo vamos falar sobre o modelo entidade relacionamento. Uma das fases mais importantes do projeto de uma aplicação de banco de dados é a modelagem conceitual. Essa fase tem o objetivo de obter uma descrição abstrata independente do SGPD dos dados que serão armazenados no banco de dados. A técnica de modelagem de dados mais difundida e utilizada é a abordagem entidade-relacionamento. Nessa técnica, o modelo de dados é representado através de um modelo entidade-relacionamento, e esse modelo é graficamente representado através de um diagrama de entidade-relacionamento, ou DER. Essa abordagem foi criada por Peter Chen em 1976, e ela pode ser considerada de fato um padrão para a modelagem conceitual. Um modelo entidade-relacionamento consiste de um conjunto de objetos básicos chamados de entidades e de relacionamento entre as entidades. Desta forma, o conceito fundamental desta abordagem é o conceito de entidade. Uma entidade pode ser definida como um conjunto de objetos do mesmo tipo, no mundo real, sobre os quais se pretende armazenar os dados. No diagrama entidade-relacionamento, uma entidade é representada graficamente por um retângulo, com o nome da entidade dentro do retângulo. Cada entidade armazenará o conjunto de objetos do mesmo tipo. Se pegarmos como exemplo uma entidade professor, vários professores poderão ser cadastrados nesta entidade. Desta forma, cada professor representa um objeto da entidade. Cada entidade possui conjunto de propriedades que a caracteriza e a descreve, assim como também caracteriza e descreve cada um dos objetos da entidade. Cada uma dessas propriedades é chamada de atributo. Para nossa entidade professor, podemos ter o atributo CPF, o nome, o telefone, o endereço, o grau de escolaridade, número de matrícula e outros atributos. Um atributo pode ser representado graficamente por uma elipse com o nome do atributo dentro da elipse. A elipse é ligada à entidade por uma linha. Outra forma de representar os atributos é utilizando pequenos círculos ligados à entidade, com o nome do atributo ao lado. Uma entidade deve ter pelo menos dois atributos, ou seja, uma entidade que possui apenas um atributo não é uma entidade, e esse atributo deveria provavelmente estar em alguma outra entidade. Todo atributo deve possuir algum tipo de dado que represente os valores permitidos para aquele atributo. Esse tipo de dado recebe o nome de domínio do atributo. Por exemplo, o atributo matrícula da entidade professor é do tipo inteiro, ou seja, só permite que sejam armazenados valores inteiros para esse atributo. Os atributos podem ser divididos em 6 categorias: simples, composto, monovalorado, multivalorado, derivado e nulo. Um atributo simples é o atributo indivisível, ou seja, que não se pode ser decomposto. Por exemplo, CPF, número de matrícula, preço do produto. Já os atributos compostos são atributos que podem ser decompostos em outros atributos. Por exemplo, um atributo endereço pode ser decomposto em nome da rua, o número e o complemento. O atributo monovalorado é o atributo que permite apenas o armazenamento de um único valor por vez. Por exemplo, o CPF ele é monovalorado, pois uma pessoa possui apenas um número de CPF. Já o atributo multivalorado é o atributo que permite armazenar mais de um valor ao mesmo tempo naquele campo. Por exemplo, o atributo e-mail pode ser multivalorado, uma vez que uma pessoa pode possuir mais de um endereço de e-mail. O atributo nulo é o atributo que permite que seja inserido um valor nulo naquele campo. O e-mail, por exemplo, pode ser um atributo nulo, pois existem pessoas que não possuem e-mail. Já o atributo derivado é o atributo cujo valor deve derivar de outros atributos. Por exemplo, um atributo média final poderia ser derivado do cálculo das médias das notas dos alunos. Quanto à forma de representação, os atributos simples e o atributo monovalorado podem ser representados com uma elipse simples. Já os atributos compostos
podem ser representados como uma elipse de atributos ligados ao atributo principal. Um atributo multivalorado pode ser representado como uma elipse com duas linhas, e o atributo derivado pode ser representado com uma elipse pontilhada. Outro tipo de atributo importante é o atributo chave. Esses atributos são representados com o nome do atributo sublinhado. Os atributos chaves são atributos que identificam apenas um único objeto da entidade. Visto que a chave identifica o objeto, o valor de uma chave não poderá se repetir em outro objeto nem receber um valor nulo. Para nossa entidade professor, um exemplo de atributo-chave pode ser tanto o CPF quanto o atributo matrícula, pois os mesmos possuem valores que não se repetem com os demais objetos da entidade. Ou seja, o número de CPF e o número de matrícula é único para cada professor. Uma chave pode ser simples ou composta. Uma chave simples é aquela que será formada por apenas um atributo. Já a chave composta são formadas por dois ou mais atributos. Via de regra, uma entidade possui uma chave para identificar os objetos de forma única. No entanto, existem entidades que não possuem um atributo-chave. Uma entidade que não possui uma chave é chamada de entidade fraca. Para uma entidade fraca, não é possível definir uma chave, nem simples e nem composta. Desta forma, uma entidade fraca é dependente de uma outra entidade. Nesse exemplo, representamos uma entidade fraca contato, que por ser fraca é dependente da entidade aluno. Esse tipo de entidade é representada com um retângulo com duas linhas. Outro conceito fundamental do modelo entidade-relacionamento é o de relacionamento. Um relacionamento é a associação entre duas entidades. Ele é representado por um losango com o nome do relacionamento no centro. O nome do relacionamento representa a relação que existe entre os objetos da entidade. O nome do relacionamento pode ser um verbo, como por exemplo pertence, leciona, estuda, possui, entre outros, como também pode ser a composição dos nomes das entidades, como por exemplo aluno-turma em vez de pertence. Um relacionamento pode ter atributos. Nesse caso, o atributo de um relacionamento é chamado de atributo descritivo. Já o relacionamento entre uma entidade fraca e uma outra entidade é chamado de relacionamento identificador. Esse tipo de relacionamento não possui atributos descritivos. Um conceito importante quando tratamos de relacionamento é a cardinalidade. Uma cardinalidade expressa o número de objetos de uma entidade ao qual uma entidade pode se associar por um relacionamento. Para descobrir a cardinalidade de um relacionamento, uma pergunta deve ser feita, que seria essa: se eu pegar um único objeto de uma entidade X, a quantos objetos da entidade Y ela pode se associar? Esse número de associações entre objetos pode ser 0, 1 ou várias, nesse caso representado por n. A cardinalidade dos relacionamentos podem ser divididas em três tipos: um para muitos e muitos para muitos. A cardinalidade 1 para 1 ocorre quando cada objeto do conjunto A se relaciona com apenas um objeto do conjunto B. Como exemplo dessa cardinalidade, temos que um gerente pode chefiar uma única seção, e uma seção é chefiada por apenas um gerente. Já a cardinalidade 1 para muitos, temos que um objeto do conjunto A pode se relacionar com um ou vários objetos de B. No entanto, um objeto de B só pode se relacionar a um único objeto de A. Como exemplo desta cardinalidade, temos que em uma seção trabalham vários funcionários, e um funcionário trabalha em apenas uma única seção. E por último, na cardinalidade muito para muitos, temos que um objeto de A pode se relacionar com vários objetos de B, e um objeto de B, da mesma forma, pode se relacionar com vários objetos de A. Como exemplo dessa cardinalidade, temos que um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores. Não sei se você observou,
mas até agora tratamos apenas de relacionamento entre objetos de duas entidades. Um relacionamento pode ocorrer também entre três ou mais entidades. No modelo entidade-relacionamento, um relacionamento entre três entidades é chamado de relacionamento ternário. Esse é um exemplo de um relacionamento ternário. Nele, a entidade professor se relaciona com a entidade disciplina e a entidade turma, pois o mesmo ministra a aula para uma disciplina para uma determinada turma. Outra forma de relacionamento é o relacionamento recursivo ou autorrelacionamento. Esse é um tipo especial de relacionamento que ocorre entre objetos de uma mesma entidade. Nesse exemplo, temos um objeto do tipo aluno que pode se relacionar com outros objetos do mesmo tipo aluno. Nesse caso, é um relacionamento de representante, pois um aluno pode ser representante de outros alunos. Outra forma de relacionamento são especialização e generalização. A especialização consiste na divisão de uma entidade mais genérica ou entidade pai em um conjunto de entidades especializadas ou entidades filhas. Isso ocorre quando um conjunto de entidades pode conter um subgrupo de entidades com atributos específicos de cada subgrupo. Esse processo tem por finalidade refinar o esquema do banco de dados, tornando-o mais específico. Nesse exemplo de especialização, temos que a entidade pessoa pode ser especializada entre a entidade professor e aluno. Neste caso, tanto o professor quanto o aluno possuem atributos parecidos herdados de pessoa e também possuem seus próprios atributos. Notem que a especialização é indicada no diagrama por um triângulo. Desta forma, as entidades filhas estão relacionadas com a entidade pai por meio deste triângulo. Se uma entidade filha não tiver atributos específicos, nem relacionamentos específicos ou outra especialização, então ela não deve ser especializada. Neste caso, dizemos que o modelo deve ser generalizado, ou seja, deve passar por um processo de generalização. Nesse exemplo, as entidades telefone residencial, celular foram generalizadas para uma única entidade telefônica. Bom, pessoal, essas são as definições que eu tinha para passar a vocês sobre o modelo entidade e relacionamento. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a compreender. Caso ainda surjam algumas dúvidas sobre esse assunto, coloque aí nos comentários que eu irei responder o mais breve possível. Bom, então até mais, pessoal!